O primeiro volume desta série contou resumidamente a história da sucessão dos primeiros 8 imperadores da dinastia Septim, de Tiber Septim e Akhintira II. O segundo volume descreveu a Guerra do Diamante Vermelho e os 6 imperadores que se seguiram, de Uriel III a Cassindir. No final desse volume, foi descrito como meio-irmão do imperador Cassindir, Uriel IV, assumiu o trono do Império de Tamriel. Deve ser lembrado que Uriel IV não era um Septim de nascimento. Sua mãe, embora tenha reinado como imperatriz por muitos anos, era uma elfa negra casada com o verdadeiro imperador Septim, Pelagio Septim III. O pai de Uriel era na verdade consorte de Cataria após a morte de Pelagius, um nobre bretão chamado Galivere Lariat. Antes de assumir o trono do império, Cassindir governou o reino de Vairest, mas a saúde precária o forçou a se aposentar. Cassindir não teve filhos, então ele adotou legalmente seu meio-irmão Uriel e abdicou do reino. 7 anos depois, Cassindir herdou o império com a morte de sua mãe. 3 anos depois disso, Uriel mais uma vez se viu o destinatário da herança de Cassindir. O reinado de Uriel IV foi longo e difícil. Apesar de ser um membro legalmente adotado da família Septim, e apesar da alta posição da família Lariat, na verdade, eles eram primos distantes dos Septins. Poucos do Conselho Ancião puderam ser persuadidos a aceitá-lo completamente como um descendente de sangue de Tiber. O Conselho assumiu muita responsabilidade durante o longo reinado de Cataria e o curto de Cassindir, e o monarca alienígena, obstinado como Uriel IV, achou impossível comandar sua fidelidade inabalável. Vez após vez, o Conselho e o Imperador estavam em desacordo, e vez após vez, o Conselho venceu as batalhas. Desde os dias de Pelagio Septim II, o Conselho Ancião consistia dos homens e mulheres mais ricos do Império, e o poder que eles exerciam era conclusivo. A última vitória do Conselho sobre Uriel IV foi póstuma. Andorak Septim, filho de Uriel IV, foi deserdado por voto do Conselho, e um primo mais próximo da linhagem original de Septim foi proclamado Séforo II em 13-247. Durante os primeiros 9 anos do reinado de Séforo II, aqueles leais a Andorak Septim lutaram contra as forças imperiais. Em um ato que o sábio Eraintine chamou de "O coração de Tiber Septim não bate mais", o Conselho concedeu a Andorak Septim o reino de High Rock de Shorniel para acabar com a guerra, e os descendentes de Andorak Septim ainda governam lá. Em geral, Séforo II tinha inimigos que exigiam mais de sua atenção do que Andorak. De um pesadelo cimério, nas palavras de Eraintine, um homem que se autodenominava usurpador camorano liderou um exército de guerreiros da Edra e mortos-vivos em uma onda de destruição por Valenvood, conquistando reino após reino. Poucos conseguiram resistir a seus ataques, e conforme o mês se transformava em um mês sangrento no ano 13-249, ainda menos tentaram. Séforo II enviou mais e mais mercenários para Merfel para impedir a marcha do usurpador para o norte, mas eles foram subornados ou massacrados e ressuscitados como mortos-vivos. A história do usurpador camorano merece um livro próprio. É recomendado que o leitor encontre The Fall of the Usurper, de Palaug Ziltri, para mais detalhes. Em suma, no entanto, a destruição das forças do usurpador teve pouco a ver com os esforços do imperador. O resultado foi uma grande vitória regional e um aumento na hostilidade em relação ao aparentemente ineficaz império. Uriel V, filho e sucessor de Séforo II, mudou a opinião de volta para o poder latente do império. Desviando a atenção de Tamriel das lutas internas, Uriel V embarcou em uma série de invasões começando quase desde o momento em que assumiu o trono em 13-268. Uriel V conquistou Roscreia em 271, Catunói em 276, Inesleia em 279 e Esronier em 284. Em 13-288, ele embarcou em seu empreendimento mais ambicioso, a invasão do reino continental de Akavir. Isso acabou se revelando um fracasso, pois 2 anos depois Uriel V foi morto em Akavir no campo de batalha de Ionite. No entanto, Uriel V detém uma reputação que só perde para Tiber como um dos 2 grandes imperadores guerreiros de Tamriel. Os últimos 4 imperadores, começando pelo filho pequeno de Uriel V, são descritos no 4º e último volume desta série.